Bem, gente, então hoje estamos aqui para mais uma aula, certo? E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre motivação. O contexto de motivação, certo? Se nós formos pegar ao pé da letra a definição de motivação, nós podemos entender como um termo subjetivo. O que seria isso? Seria dizer que toda e qualquer pessoa pode ter o seu entendimento sobre motivação. Então, o que nós temos a entender é que muitas vezes o que motiva uma pessoa não necessariamente irá motivar outra, e assim sucessivamente. Então, por isso que o termo motivação é um termo bastante subjetivo. Mas aí nós vamos ter um entendimento mais à frente do que diz os teóricos, certo? Aí tem o termo motivação, e essa imagem nos diz muita coisa. Diz que essa motivação pode ser algum motivo que leva o indivíduo a praticar alguma ação, certo? Que nós somos movidos por algum motivo, certo? Nós só praticamos algo, certo? Se formos movidos por algum motivo. E é isso que nós temos a dizer por aqui. Mas vamos lá. Nós podemos entender a questão da motivação com bastante ênfase nessa imagem. O indivíduo está com o pensamento negativo, certo? Aí, a partir do momento que ele começa a modificar o seu pensamento, a sua forma de pensar e começa a agir, certo? Começa a agir sobre ele uma força que faz ele se movimentar, ele começa a tomar um norte, começa a sair do ponto de inércia, certo? Até ele chegar a compreender que ele é capaz de conquistar aquele objetivo que ele almeja, certo? Então nós temos o seguinte: podemos ter uma definição concreta do que traz para a gente o dicionário, certo? Do que seria motivação. O dicionário traz para a gente o seguinte: motivação é o ato ou efeito de motivar, de despertar o interesse por algo. Os elogios serviram de motivação para melhorar. Reunião das razões pelas quais alguém age de certa forma, processo que dá origem a uma ação consciente. Então, o contexto de motivação pode ser entendido de formas diferentes por indivíduos distintos, certo? Então não há por que julgar o que motiva uma pessoa e o que motiva outra pessoa. Mas aqui nós vamos levar o contexto da motivação para o estudo do nosso contexto do trabalho, do dia a dia, certo? Do dia a dia do profissional. Na carreira profissional existem muitos motivos que as pessoas se sentem motivadas. É até redundante, certo? Mas como eu falei, é um termo subjetivo. Então, em sua grande maioria, para o contexto profissional, o que mais motiva as pessoas nos dias de hoje é a questão da remuneração, dos salários, certo? E aí a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Mas vamos lá. Nós temos aqui uma definição de motivação, que motivação é o impulso que nos age, motivação é o impulso que nos move para agir. Então, se você não tem algo que te impulsiona para agir, significa que nesse momento você não está motivado. Quando você está motivado para fazer algo, é porque agiu sobre você algum impulso que fez você sair desse ponto de inércia, sair do ponto que você está parado em direção a algo. E aí a motivação é uma condição indispensável para alcançar nossos objetivos. Ou seja, tem lá um objetivo a ser alcançado, certo? Tracei meu objetivo, eu sei que para chegar nesse objetivo eu tenho que percorrer muito. E aí, para percorrer esse caminho até chegar no alcance do objetivo, tem que ter motivação, certo? Para enfrentar os obstáculos do dia a dia, para cumprir as metas que foram traçadas, nos prazos que foram traçados, e tudo isso a gente sabe que vamos encontrar várias objeções pela frente. O que seriam objeções? Objeções seriam lá aquelas dificuldades, aquelas barreiras que nós devemos contornar, certo? E sem motivação não conseguiríamos fazer isso, certo? A motivação é a força motriz, ou seja, a força que faz o indivíduo se movimentar, certo? Que resolve os obstáculos que podemos encontrar e nos superarmos em nossa tarefa e alcançar com êxito aquilo que nos impulsiona a fazer. Então, a motivação, certo? Nós podemos entender como uma força que faz o indivíduo se mover em direção àquele objetivo que ele pretende alcançar, certo? Dessa forma, ela é a força motriz, certo? A força que faz o indivíduo sair do ponto de inércia, sair do ponto que ele está parado e se locomover até o destino onde ele quer chegar.
A motivação nos impulsiona a um sentido ou outro, dependendo das nossas necessidades e objetivos. Por isso que eu sempre falo para vocês que o indivíduo que ainda não descobriu onde quer chegar, não descobriu quais são os objetivos que ele quer alcançar, certo? Ele pode ser movido para um sentido ou outro, certo? A depender da sua necessidade ou dos seus objetivos. Se você já tem um objetivo traçado, então possivelmente você vai ter uma força que lhe mova para alcançar esse objetivo, certo? Que essa força é a motivação. Se você ainda não tem um objetivo traçado, certo? Também possa ter uma motivação que vai lhe encaminhar mais para outro sentido, para outro lado que muitas vezes não é o lado que você queira chegar. O primeiro passo em direção ao sucesso é a força de vontade que direcionamos para atingir nossas metas. Então, lógico, os objetivos a serem alcançados, as metas que foram traçadas, certo? E a força de vontade que nós colocamos para poder concretizar essas metas e chegar ao alcance do objetivo que foi traçado, que foi estipulado. Uma vez que temos claro o que desejamos, nossos objetivos, certo? A motivação nos ajuda a continuar mantendo um certo equilíbrio e a colocar em marcha, certo? As ações necessárias para o futuro. Então, se você já tem com clareza o que você deseja alcançar, certo? A motivação vai lhe dando esse norte e vai lhe dando esse ritmo, certo? Que você precisa para poder alcançar, certo? E poder executar as ações que são necessárias para chegar lá no objetivo que você traçou, lá no futuro onde você quer chegar. Existem diferentes tipos de motivação. A motivação profissional, motivação pessoal, motivar os outros, motivar os alunos, entre outros. Mas a motivação da qual iremos tratar aqui é resultado do que se deve fazer de fato para nos motivarmos a motivar alguém em qualquer situação que seja. Então, existe a motivação pessoal, motivação profissional. E aí nós sabemos que a vida pessoal sempre anda atrelada à vida profissional. Então, se há uma motivação profissional, certo? Onde você quer chegar como profissional, também há uma motivação pessoal. Porque sabe que alcançando o resultado profissional, alcançando o êxito profissional, a sua vida pessoal também vai melhorar. E vice-versa. Conselhos para aumentar a motivação. Positivismo, certo? Sempre pensar positivo. Sempre utilizar expressões positivas, certo? Deixar de lado o negativismo, deixar de lado as expressões que puxam o indivíduo para baixo. Então isso faz com que o indivíduo se sinta motivado, se sinta disposto a correr atrás daquilo que ele almeja. Ser positivo é a melhor opção para motivar os outros ou a si mesmo. É a melhor opção para continuar em frente e tirar forças de onde não temos. Nem tudo será um mar de rosas e é melhor que seja assim. Porque se o indivíduo encontrar tudo com facilidade, ele não terá motivação nenhuma para poder correr atrás daquilo que ele almeja, certo? Lógico que a gente sabe que de fato ele está falando a realidade. Nem tudo na vida será um mar de rosas. E esse nem tudo na vida será um mar de rosas é o que vai fazer o indivíduo ser motivado para correr atrás daquilo que ele almeja. Porque se ele encontrar tudo de bandeja, lógico, vai se sentir e vai ficar acomodado o tempo todo. Comprometimento, certo? Aquilo que você quer conseguir requer um compromisso. Estamos falando de algo sério. Se você quer conseguir alguma coisa, comprometa-se de verdade, estabeleça uma data. Como eu falei, o objetivo tem que ser traçado com clareza, certo? E aí as metas a serem alcançadas, certo? Até chegar à estipulação desse objetivo, devem ter datas, certo? Deve ser tudo cronometrado, com tempo. Porque se não há data, a gente fala bem assim, eu quero chegar em tal lugar. Quando? Não sei, quando Deus quiser. Não, então isso não é um objetivo. Isso não são metas a serem traçadas e trabalhadas, certo? Então tudo tem que ter prazos bem definidos e concretos e o comprometimento para cumprir esses prazos. Competição. Competição no sentido estrito da palavra pode ser entendido como algo que implique em superar os outros, custe o que custar. Não é disso que estamos falando. Então não estamos falando na competição de superar os outros, estamos falando na competição de superar seus próprios limites, certo? A competição de que você deve colocar em cash, certo?
certo? Colocar em cache tudo aquilo que você quer alcançar, certo? E mesmo sabendo das suas limitações, você conseguir superar esses limites. Use a competição para lhe dar apoio, para se motivar. Use-a como algo bom. As pessoas competitivas muitas vezes se transformam em egoístas. Não ajudam os outros e querem apenas superá-los. Aqui você quer superar a você mesmo, mas não aos outros. Só importa você e o seu objetivo. Tenha isso em mente. Então ele traz para a gente a questão da competição no sentido de superar os seus próprios limites, não superar os outros indivíduos. Porque quando as pessoas colocam na cabeça e estipulam a questão de superar os próprios indivíduos, certo? Em suas competições, eles se tornam indivíduos egoístas, pensam somente em ganhar, em ganhar e ganhar. Mas aí a gente vê que um processo, a gente compara isso com um processo de negociação, onde quando existe essa competição que estamos falando, todos têm que sair ganhando para que todos saiam satisfeitos e não somente um ganhar. A importância de um diário. Um diário serve para quê? Para se fazer os registros, certo? Diz aí um diário, mas não necessariamente esses registros têm que ser feitos diariamente. Esses registros têm que ser feitos sempre que acontece algo novo, sempre que acontece alguma ocorrência nova. Pode ser diariamente, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente. Aí vai depender dos prazos que você estipulou para o alcance das metas, certo? Se foram prazos mais longos, creio que os acontecimentos serão em períodos mais longos, certo? Se forem prazos mais curtos, os acontecimentos serão em prazos mais curtos, certo? E aí esse diário para se registrar tudo isso que foi feito e tudo isso que foi alcançado durante esse trajeto. Visualize a meta. Quando a pessoa coloca na cabeça que a meta está ao seu alcance, que ele está visualizando a meta, lógico que ele se sente mais motivado para chegar até ela, porque ele está visualizando. Então ele sabe que aquilo é possível. Quando a pessoa não visualiza a meta, não coloca em seu inconsciente, certo? Ou seu consciente, a meta onde ele quer chegar, certo? Então ele pode ser que se sinta desmotivado por pensar que até seja impossível, por não estar visualizando. Mas quando ele visualiza, ele sabe que é possível porque ele está visualizando, ele está vendo, ele sabe que é possível chegar até essa meta. Inspiração diária. A inspiração diária é importantíssima porque a todo dia que o indivíduo acorda, ele deve estar pronto para sempre, primeiramente, pensar no seu objetivo, certo? Quando ele pensa no seu objetivo logo pela manhã, ele vai saber que a inspiração ele deve ter para poder alcançar aquilo que foi estipulado, aquilo que foi determinado, porque senão ele vai o que se acomodar. Então essa inspiração ela deve ser diariamente, por mais que os seus prazos para alcance das metas sejam mais longos, mas a inspiração é diária. E aí você vai colocando tijolinho a tijolinho até chegar à construção dessa meta e por último a construção do objetivo final. Premie-se, lógico, premiar-se, nem tudo é trabalho, trabalho e trabalho. Quando você alcançar o objetivo, quando conseguir superar um obstáculo que o aproxima mais da sua meta, respire e dê a si mesmo uma recompensa. E aí a recompensa vai depender do que o indivíduo almeja, do que ele quer, certo? Muitas vezes a sua recompensa é um período de descanso, muitas vezes a sua recompensa é estipular outro objetivo e outras metas, e aí vai depender de cada indivíduo, da forma como cada indivíduo vê e pensa a vida. E aí nós temos aqui um pensamento para finalizar a nossa aula. Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois. Ou você tem resultados ou desculpas. Por quê? Se você almeja algo, certo? Se você estipula algo para a sua vida, certo? Um objetivo. E aí você pode alcançar o objetivo, certo? E ter resultados. Ou você pode não alcançar o objetivo e ter desculpas. Mas nunca vai ocorrer de você ter os dois, resultados e desculpas. Porque se você alcançou o resultado, se você alcançou o seu objetivo, você tem o que? Resultado. Se você não alcançou, você tem desculpas. Mas o mais importante é que vocês devem fazer de tudo para que vocês possam ter resultados ao invés de desculpas. Certo?
Então aqui eu trago para vocês como fechamento 8 dicas de motivação pessoal. Acredite em seu potencial. Isso é bastante importante, porque se você não acredita no seu potencial, quem vai acreditar? Primeiro devo acreditar em mim para depois acreditar nos outros. Primeiro devo acreditar em mim para depois os outros acreditarem em mim. Haja com entusiasmo sempre. Colocar entusiasmo em tudo que faz, principalmente quando estiver se tratando do que você estipulou para alcançar. Elimine todo o medo, raiva e ansiedade. Como a gente está falando, as coisas, os objetivos foram estipulados, as metas também estipuladas, com prazos, certo, para serem alcançados, então não há por que ter ansiedade, não há por que ter medo. Se vocês trabalharem tudo como foi planejado, então a ansiedade não vai entrar, porque as datas estão ali para serem cumpridas. Tenha metas claras e específicas. As metas devem ser claras, ou seja, onde eu quero chegar, o que eu devo fazer para alcançar esse objetivo. E devem ser específicas, certo? Cada uma em seu lugar. Pense positivo, como eu falei, o positivismo, certo? Palavras negativas ou pensamentos negativos puxam o indivíduo para baixo. Então nós não devemos pensar jamais dessa forma, certo? Anime-se nos momentos de desafios, certo? Nos momentos de desafios, os indivíduos que pensam negativos, certo? Que não estão assim com entusiasmo à flor da pele para poder superar aquele desafio, logicamente que ele vai encontrar um embate maior. Nesses momentos de desafios é os momentos que a gente encontra a maior quantidade de objeções, que são os obstáculos que temos para poder vencer. São os obstáculos que temos para poder desfazê-los, para poder alcançar as nossas metas e chegar ao nosso objetivo. Acredite em seus sonhos. O seu objetivo maior lá é um sonho que você tem. Então, se você não acreditar nesse sonho, certo? Quem vai acreditar? Se você não acreditar nesse sonho, como que você vai estipular metas a serem alcançadas para poder concretizar esse objetivo, que é o seu sonho maior? Evite pessoas negativas. As pessoas negativas puxam o indivíduo para baixo, certo? Muitas vezes as pessoas estão ali com você na sua frente, estão dando a maior força. Sua ideia é muito maravilhosa. Quando você vira as costas, certo? Negativam a sua ideia. Onde que isso vai dar certo? Entenderam? Então, esses são alguns pensamentos, algumas dicas que vocês devem levar e vocês devem assumir também outras. Como eu falei no início da aula, que a motivação ela é um termo subjetivo. Cada indivíduo pode ter um pensamento diferente do que seria motivação. Porque o que motiva uma pessoa muitas vezes não motiva a outra, certo? Então, muitas vezes o que motiva uma pessoa, certo? Ela deve agir com entusiasmo e a outra não. Então, são dicas que vocês devem levar e ponderar para que vocês devam aplicar em cada fase da vida de vocês, para que vocês sintam cada vez mais motivados para alcançar os objetivos de vocês. Então, aqui a nossa aula sobre motivação, certo? E aí nessa aula nós não teremos atividade, porque como eu falei, a motivação ele é um termo subjetivo, então não posso colocar em xeque o que vocês pensam sobre motivação, certo? Porque qualquer coisa que vocês me disserem sobre motivação vai estar correto, porque cada um pensa de uma forma distinta. Mas teremos alguns vídeos, certo? Que irá mostrar para vocês esse momento de superação, um momento que as pessoas se sentem motivadas, certo? Para vocês aí formularem um raciocínio, certo? E pensarem um pouco mais à frente como pretendem agir, certo, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito, certo? Que tenham memorizado muitas coisas. Espero que vocês tenham absorvido muitas outras coisas. E até a nossa próxima aula.